O nível de poder de Black Clover está alto demais. Personagens poderosos estão sendo randomizados por causa de personagens mais poderosos. O nível de Rei Mago já tem muitos personagens candidatos ao cargo quando se trata do mais alto nível de magia. Bom, de início, é preciso entender que a obra sempre foi muito direta ao ponto, desde sempre. É uma obra muito rápida na questão de transição de um arco para o outro. E também, apesar de desenvolver muito competentemente personagens secundários, ela perde a oportunidade de desenvolver mais personagens secundários ainda, e também trazer mais camadas aos que já têm desenvolvimento. Alguns exemplos são o Gordon, que apesar de termos uma abordagem muito boa para sua história, não houve um aprofundamento sobre sua relação com a família e nem algo para demonstrar como é a relação deles com o resto do bairro ou cidade onde moram, devido a eles serem uma família que trabalha com maldições. O pai do Gordon pareceu muito interessante, tanto em magia quanto em personalidade e design. Pareceu ser um personagem desperdiçado. No caso do Henry, seria legal conhecer sua família. Termos um pequeno arco explicando por que ele veio com esse atributo mágico de recombinação e porque ele veio com essa doença. É um personagem muito interessante também. Gostaria que seu background fosse mais trabalhado. Temos também Secre a Nero. Que tal descobrirmos os descendentes da família Swallowtail? E se ela os conhecesse? Damnatio disse que os documentos não têm registrado a família Swallowtail. Isso significa que a família foi ramificada. Seria intrigante conhecer os atuais membros da família dela. Será que Davi Swallow, da magia de dados, é um deles? Eu poderia falar de inúmeros personagens que tiveram algum desenvolvimento, mas que mereciam mais camadas além desses três. Mas acredito que o ponto sobre isso já ficou claro com esses exemplos. Outro ponto é a falta de personagens que deveriam aparecer por complemento de roteiro. Por exemplo, onde estão os vice-capitães dos outros esquadrões? Nós vimos os 5 vice-capitães muito bem desenvolvidos, mas e os outros? Dos louva-a-Deus verdes, da Rosa Azul. O vice do Rio, quem é? Dos Cervos Cinzentos? E principalmente do Esquadrão do Nozel, que deveria ter aparecido por ele ser um dos principais capitães. Então, ser uma obra arrochada traz esses pontos faltantes, pelo menos para mim como leitor, fã e espectador da obra. Mas não só isso, tá me incomodando o fato de personagens muito poderosos estarem sendo randomizados por causa do aumento contínuo e instantâneo de poder. Do nada, os capitães começaram a ser randomizados pelos discípulos das trevas, onde foi falado que um com 40% de poder demonizado já era mais forte que um capitão. Logo depois, a própria tríade randomizou os capitães, seguindo por personagens que superaram a tríade, que nem capitães eram ainda, como Asta, Uno e Noelle. Os demônios eram ditos como aterrorizantes, mas os de nível médio foram randomizados por personagens que aprenderam magia verdadeira e magia final. Inclusive, Luck derrotou diversos sem trabalho. O único demônio que realmente demonstrou estar ao nível do medo que fora falado foi o Lucífero. Ali sim estava mais equilibrado. Os cavaleiros tiveram que juntar todos os capitães, mas personagens apoiando conseguiram derrotar ele. Mas no final, Asta forma a união completa já podia randomizar o Lucífero e assim o fez. Pós-time skip, Lucius randomizou a outra metade do Lucífero e também randomizou Asta. Fez a irmã Lily de Paladina do nada um nível praticamente de Rei Mago, e assim a irmã Lily deve ter ficado mais forte que metade ou mais dos capitães com uma magia espacial muito avançada. Agora,
Os paladinos subiram o nível da obra para acima dos próprios demônios, devido a como Lúcius falou pro próprio Lucífero. Você pode ter muito mais mana, mas os seres humanos têm muito mais habilidade usando magia. E, atualmente, os paladinos são o maior nível de poder apenas abaixo do Lúcius. Ele aparentemente tem nível Rei Mago, e o pessoal que derrotou esses paladinos também. Asta, Euno e Lúcius atualmente para mim estão acima do nível de Rei Mago. E os paladinos principais e o pessoal que os derrotou também. Por isso, o status de Rei Mago perdeu completamente a relevância para mim quando se fala de nível de poder do Rei Mago. Agora, realmente, a luta por esse posto se tornou apenas política, já que o atual Asta, assim como os atuais Noelle, Euno, Yami, Nath e Mereoleona, solam qualquer Rei Mago do filme e o Julius na versão que lutou contra o Patrin. E vocês, acham que a obra exagerou no Power Scale? E sua fluidez muito rápida prejudicou o desenvolvimento de personagens? Responde nos comentários, curte e se inscreve no canal para mais vídeos de Black Clover. Nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau!